Campina Grande, no interior da Paraíba, é uma cidade linda, cultural e poética, conhecida pelo seu São João e por ser um polo tecnológico e universitário que atrai jovens do Brasil inteiro. Ana é uma dessas jovens que, como muitas outras, se mudou para Campina para estudar. Hoje ela divide apartamento com outras 3 num prédio no centro da cidade. O prédio da família Costa é um sobrado com uma loja no térreo e 4 apartamentos na sua parte superior. É no 104 que Ana mora, e foi lá que tudo aconteceu. Era domingo à noite e, como de costume, Ana e sua companheira decidiram aproveitar as últimas horas do dia vendo um filme juntas, deitadas no sofá da sala. O filme, Ana já não recorda. O que ela veria apagaria qualquer outra lembrança daquela noite. Enquanto assistia, se pegou distraída e desviou o olhar da TV por alguns instantes. Foi por um breve momento, mas ela viu. Havia uma pessoa vagando pelo apartamento e não era nenhuma de suas colegas. Imediatamente, Ana pensou que era algum tipo de alucinação e que sua mente estaria pregando peças. Mas depois daquilo, o clima do local nunca mais foi o mesmo. As suas amigas ficaram assustadas com seu relato e ela passou a ver vultos e sentir energias estranhas. Como a infância ou a terceira idade, a morte nada mais é do que uma etapa natural do nosso ciclo biológico. No entanto, desde as primeiras sociedades conhecidas, essa etapa da vida desperta o fascínio e a curiosidade de diversas culturas. Para muitas dessas culturas, a morte é um momento sagrado que envolve uma série de rituais fúnebres. Na cultura ocidental, por vezes, histórias de fantasmas e aparições surgem para representar o desrespeito com esses rituais. São histórias que falam sobre as almas que não conseguem encontrar paz, sobre o luto interrompido e, principalmente, sobre memória. O prédio da família Costa, do relato que abre esse podcast, fica localizado na rua Félix Araújo, numa área do centro de Campina Grande, conhecida como Largo das Boninas. O Largo das Boninas é o palco principal de uma das histórias sobre desrespeito, luto e memória, mas também sobre epidemia e urbanização. Eu sou João Anderson Lucas. E eu sou Micaela Nogueira. E nós estamos aqui para te contar essa história nesse episódio especial do podcast Longevidade. Sejam muito bem-vindos ao especial A Memória Enterrada das Boninas. Podcast Longevidade. Episódio especial A Memória Enterrada das Boninas. Quando o relógio bate meio-dia, a Praça da Bandeira, no coração de Campina, se enche de gente de todas as idades. É nesse horário que os alunos de 2 das maiores escolas particulares da cidade saem de suas aulas e se misturam às dezenas de pessoas que estão por ali fazendo compras, procurando um lugar para almoçar, levando um pacote na agência dos Correios, resolvendo problemas do banco ou simplesmente passeando. Quem vê esse lugar cheio de vida não imagina que a poucos metros dali, há mais de 100 anos, aquele já foi um espaço cheio de morte. Era ali, por trás de uma dessas escolas, ao lado das sedes dos Correios, que ficava o chamado Cemitério das Boninas. O ano era 1856. Campina ainda se chamava Vila Nova da Rainha e sua população não chegava nem a 18 mil habitantes. Até então, os locais de trabalho e de lazer ficavam muito próximos, se não misturados, e os mortos eram sepultados nas igrejas. Existia até uma divisão de castas na igreja matriz. Os ricos eram enterrados no chão ou entre as paredes santas, dentro da Capela Amor, e os pobres ficavam do lado de fora. Tudo mudou quando se espalha uma epidemia de cólera morbus, e assim foi preciso uma maior quantidade de sepulturas. Em setembro de 1857, foi então decretada a Lei Municipal número 9, em que seu artigo 12 dizia: Abre aspas. É proibido nesta vila e suas povoações o enterramento nas igrejas, devendo ser em cemitérios ou campo para esse fim destinado, que seja fora dos povoados e em sepulturas bastante fundas. Fecha aspas. A partir daí, foi criado o Cemitério das Boninas. Com espaço para 2.000 pessoas, o local logo ficaria lotado. Pouco depois de ser construído, 3/4 de sua capacidade seriam ocupados apenas pelas vítimas da epidemia de cólera. Em 1862, outro surto de cólera contribuiria para superlotar o cemitério, que viria a atingir a sua capacidade máxima, por fim, em 1889.
Neste mesmo ano, as autoridades campinenses dariam início à construção do cemitério Nossa Senhora do Carmo, que ficaria popularmente conhecido como Cemitério Novo e mais tarde como Cemitério do Monte Santo. Em 1923, o Cemitério Velho, agora como era chamado o Cemitério das Boninas, seria desativado. 7 anos depois, viria então a decisão que mudaria de vez o rumo dessa história. A década de 1930 no Brasil foi marcada por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Neste ano, ocorreu a ascensão de Getúlio Vargas ao poder por meio de um golpe de Estado após o assassinato do seu vice João Pessoa, hoje nome da capital paraibana, a 126 quilômetros de Campina Grande. Vargas, em seu governo provisório, se aproximou de grupos militares que reivindicavam a modernização do Brasil através da industrialização e urbanização. O setor cafeeiro já não era dominante e o país iniciava a sua fase mais liberal na economia. Todas essas mudanças também se refletiram na Paraíba da época, e a Rainha da Borborema não ficou de fora disso. Entre os anos 30 e 50, Campina Grande vivenciava os impactos de um processo de modernização proveniente do comércio do algodão, registrados pelos textos otimistas da imprensa local. O processo de reforma urbana da Rainha da Borborema foi pautado por ideias de higiene, circulação e embelezamento, principalmente no centro da cidade, defendidas por prefeitos como Hernani Lauritzen, Lafayette Cavalcante, Bento Figueiredo e outros. A visão de Campina da época era de insalubridade de ruas e moradias, problemas de abastecimento de água, coleta de esgotos e de reprodução de habitações precárias incompatíveis com o novo cenário de modernização. Assim, os olhares médicos, técnicos e estéticos de letrados locais passaram a reclamar uma cidade com belas casas e edifícios. Desejava-se uma cidade para forasteiro ver e apreciar. Era dado início às grandes transformações na paisagem urbana campinense. Ruas foram alinhadas, avenidas foram abertas, serviços e classes sociais separados. O antigo conjunto arquitetônico das áreas centrais foi, em boa parte, colocado abaixo e substituído pelas construções em arte déco, que hoje encantam moradores e turistas que passeiam por suas ruas como a Maciel Pinheiro ou a Venâncio Neiva. Em 1931, seria a vez do primeiro cemitério da cidade também ir abaixo. Após ser colocado em asta pública, o Cemitério das Boninas seria demolido para dar lugar aos novos ares da cidade moderna. O arquiteto e urbanista Marcos Vinícius Dantas de Queiroz explica na sua dissertação de mestrado sobre as transformações urbanas em Campina que esse foi um acontecimento pautado mais por questões imobiliárias do que higienistas. Isso porque, em ato louvável no jornal Brasil Novo, do dia 1º de abril daquele ano, o então prefeito da cidade dizia que, abre aspas, o velho cemitério é uma boa área de terreno que se acha, pode-se dizer, perdida, abandonada, sem nenhuma utilidade pública ou particular nas condições em que se acha. Vendido, será mais um espaço que se abre às novas construções que se desenvolvem. Fecha aspas. de fato, o espaço das Boninas já estava abandonado há anos. Seus muros haviam caído e os túmulos vinham sendo violados por vândalos. A demolição do espaço poderia ser a oportunidade perfeita para dar um novo destino para aqueles que estavam ali enterrados. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os restos mortais daqueles que descansavam nesse Campo Santo foram levados em barris para o cemitério novo. As ossadas, misturadas sem identificação, foram jogadas em uma vala comum e nem os funcionários de lá sabem dizer onde se encontram. Enquanto isso, a área do antigo cemitério foi desapropriada e leiloada pelo prefeito Lafayette Cavalcante. Quem arrematou o terreno foi a firma Oliveira, Ferreira e Cia, que construiria garagens e oficinas de automóveis, profanando aquele que antes era considerado um espaço sagrado de propriedade da igreja. E como todo esse processo se deu às pressas, nem todos os restos mortais foram transportados a tempo para o cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Relatos atuais sugerem que já foram encontradas ossadas humanas no quarteirão onde foi o antigo cemitério. É o que contam, por exemplo, 2 comentários feitos no blog Retalhos Históricos de Campina Grande, que resgata a história da cidade a partir de fotos, documentos e relatos. Os comentários foram publicados numa postagem intitulada "O Centro Comercial de CG esconde corpos de antigo cemitério". No primeiro deles, Sérgio Ricardo comenta, abre aspas,
Ainda é possível encontrar ossos nessa área. Eu digo isso pois eu sou testemunha de quando os Correios estavam fazendo a reforma, mais ou menos nos anos 2004 ou 2006, na parte onde é a garagem para ampliação da agência filatélica. Eu pude ver ainda muitos fragmentos de ossos, isso numa profundidade de 30 centímetros, fecha aspas. Em outro, Eduardo Marinho conta, abre aspas, trabalhei durante um tempo na Tiago Calçados e lembro-me quando foram abrir a nova loja vizinho ao CAD, antiga panificadora Rainha. Hoje encontra-se uma loja Aloysio Calçados. Pois bem, durante as obras no final da loja, que tem saída para a rua Teodósio de Oliveira Ledo, nas Boninas, encontraram ossos durante as escavações. Foi a partir daí que fiquei sabendo que naquele local, em tempos pretéritos, havia um cemitério. Fecha aspas. Pouco se fala sobre a reação das pessoas frente ao processo de demolição do antigo cemitério para a construção de galpões comerciais. Não existem registros sobre isso. Será que não houve uma mobilização popular sobre tal prática desrespeitosa aos valores católicos e valores humanos? Ou será que simplesmente não foi documentado? A demolição do espaço era de grande interesse para as elites campinenses e estava diretamente alinhada com os pensamentos higienistas que pautavam a mídia naquele período. Se houve protestos, talvez nunca tenha sido interessante noticiá-los. A história do Largo das Boninas é um desses vislumbres do passado que assombra a história campinense até os dias de hoje. A mera menção de que uma área privilegiada no centro comercial da cidade já fora um cemitério desperta a curiosidade de novos e velhos campinenses. Ela influencia pesquisas como a de Marcos Vinícius, move relatos como os de Sérgio Ricardo e Eduardo Marinho e assombra o imaginário de pessoas como a Ana. Mais assustador, no entanto, é o descaso e desrespeito que essa história revela. Antes, um cemitério com memórias e histórias não somente da população em geral, mas também de pessoas que ajudaram a erguer a cidade. O Largo das Boninas hoje é a parte de um centro comercial com histórias excluídas, sem grandes explicações. As famílias perderam o direito de chorar seus mortos, e os corpos, ou melhor, relíquias que estiveram no cemitério velho, se perderam sem direito a um último descanso. Eupídio de Almeida, o prefeito da cidade em 2 oportunidades entre as décadas de 40 e 60, em seu livro História de Campina Grande, traz uma fala que resume bem essa questão. Ele diz, abre aspas, enquanto na Palestina, a tumba de Raquel, a predileta de Jacó, ainda pode ser vista, em Campina Grande não há vestígios dos túmulos que guardavam os restos mortais dos fundadores da cidade. Fecha aspas. Podcast Longevidade. Episódio especial A Memória Enterrada das Boninas. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob supervisão da professora Verônica Oliveira. Vozes de João Anderson Lucas e Micaela Nogueira. Produção de Andresa Costa, Felipe Bezerra, Felipe José, João Anderson Lucas, Micaela Nogueira e Vitória Ramires. Edição de texto de Felipe José. Efeitos sonoros disponíveis em Freesound e música de Kikoru, disponível na Epidemic Sound. Gravação e edição de áudio, Giancarlo Galdino.